Após a morte de Jesus na cruz, a cena foi tomada por um silêncio solene e inquietante. Um homem conceituado e influente entre os judeus, José de Arimateia, que era membro do conselho, mas que não havia consentido com a decisão de condenar Jesus, se dirigiu a Pôncio Pilatos com um pedido incomum. Ele solicitou o corpo de Jesus para dar-lhe um enterro digno, pois a execução de Jesus coincidirá com o período da Páscoa judaica. José era um homem que, em segredo, acreditava em Jesus e no poder de sua mensagem, e estava decidido a honrá-lo, mesmo após sua morte. Pilatos, embora surpreendido pela rapidez da morte de Jesus, consentiu com o pedido. Ele enviou um soldado para confirmar que Jesus realmente estava morto, pois a crucificação costumava durar muitas horas até dias. O soldado perfurou o lado de Jesus com uma lança, do qual jorraram sangue e água, um sinal da confirmação de seu falecimento. Após essa verificação, o corpo foi retirado da cruz e entregue a José. José de Arimateia, acompanhado por Nicodemos, outro membro do Sinédrio que também acreditava secretamente em Jesus, preparou o corpo para o sepultamento. Os dois homens envolveram o corpo de Jesus em linho fino, utilizando uma mistura de mirra e aloés, como era o costume judeu para a preparação do corpo. José tinha um túmulo novo escavado na rocha, que ele destinara para si, mas agora oferecia a Jesus. O sepulcro ficava em um jardim próximo ao Gólgota. Após colocarem o corpo dentro, eles rolaram uma grande pedra na entrada para selá-lo. No entanto, as autoridades religiosas estavam inquietas. Os líderes dos sacerdotes e fariseus lembravam-se das palavras de Jesus, em que ele dissera que ressuscitaria ao terceiro dia. Receosos de que os discípulos pudessem roubar o corpo e alegar que ele ressuscitara, o que apenas aumentaria a devoção em torno dele, foram até Pilatos mais uma vez. Eles pediram que a tumba fosse selada e guardada por soldados para impedir qualquer tentativa de resgate do corpo. Pilatos atendeu ao pedido, e uma guarda romana foi posicionada diante do túmulo, além de um selo oficial que marcava a entrada. A violação desse selo representaria uma ofensa grave contra Roma, o que significava que ninguém, nem mesmo os discípulos mais desesperados, ousaria se aproximar. Durante os primeiros dias após a crucificação, o clima em Jerusalém era sombrio. Não apenas o céu ficou escuro e silencioso, como havia uma sensação coletiva de tensão. Algumas histórias contam que um estranho e inesperado terremoto havia ocorrido no momento exato da morte de Jesus, rachando o chão próximo ao templo e até mesmo partindo rochas ao redor do Gólgota. Além disso, era dito que o véu do templo, um enorme tecido que separava o Santo dos Santos, o local mais sagrado, onde somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez ao ano, rasgou-se de alto a baixo, sem intervenção humana. Esse evento era extremamente significativo, sugerindo que o sagrado fora de algum modo acessível para todos e para muitos. Esse sinal era um indício da presença divina. Então, ao amanhecer do terceiro dia, enquanto a cidade ainda estava adormecida, houve outra comoção inesperada. Segundo os relatos, um grande tremor de terra aconteceu próximo ao túmulo de Jesus. Alguns dos guardas designados para vigiar o sepulcro mais tarde testemunharam que viram uma figura de luz, um anjo, que desceu do céu e, com facilidade sobre-humana, rolou a pedra da entrada do túmulo. Esse ser resplandecente teria uma aparência que lembrava o brilho de um relâmpago, suas vestes brancas como a neve, fazendo com que os guardas, homens endurecidos pelo combate, desabassem de medo. As mulheres que haviam seguido Jesus, entre elas Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, foram as primeiras a se dirigir ao túmulo naquela manhã. Elas carregavam especiarias para terminar a unção de seu corpo, pois o sepultamento apressado na sexta-feira havia deixado o ritual incompleto. No entanto, ao chegarem ao local, viram a pedra afastada e o túmulo vazio. Dois homens com roupas brilhantes apareceram e lhes disseram que Jesus não estava mais ali, mas havia ressuscitado, conforme ele mesmo dissera. Atordoadas e emocionadas, as mulheres correram para contar aos discípulos o que haviam visto. Inicialmente, eles duvidaram de suas palavras, considerando aquilo uma ilusão, algo impossível de ser verdade. Mas Pedro e João foram até o túmulo para verificar, e ao chegarem, encontraram o túmulo vazio, com apenas os lençóis que envolviam o corpo de Jesus dobrados cuidadosamente. A partir desse ponto, começaram a surgir histórias das aparições de Jesus. No caminho para Emaús, dois seguidores abatidos e desanimados, se encontraram com o estranho que os acompanhou em sua jornada. Conversaram com ele sobre os eventos recentes, mas não perceberam de imediato quem ele era. Somente quando chegaram a uma pousada e partiram o pão juntos, seus olhos se abriram, e reconheceram Jesus antes que ele sumisse. Cheios de assombro, retornaram a Jerusalém para contar aos discípulos.
Na mesma noite, Jesus apareceu para os discípulos reunidos em um aposento trancado. A princípio, eles ficaram aterrorizados, achando que viam um espírito. Mas Jesus os acalmou, mostrando-lhes suas mãos e seu lado, marcados pelos cravos e pela lança. Ele até comeu com eles, para provar que era realmente ele em carne e osso. Os discípulos mal podiam acreditar, mas diante de seus olhos estava seu mestre, vivo novamente. Um dos discípulos, Tomé, não estava presente nesse encontro e se recusou a acreditar no que os outros diziam. Se eu não vir as marcas dos cravos em suas mãos e não colocar meu dedo nelas, e minha mão no seu lado, não acreditarei, declarou ele. 8 dias depois, Jesus apareceu novamente, desta vez com Tomé presente, e o convidou a tocar suas feridas. Tomé, convencido e humilhado, exclamou: "Meu Senhor e meu Deus!" Essas aparições de Jesus transformaram a fé dos discípulos, que antes estavam amedrontados e escondidos. Agora, com a certeza da ressurreição, eles passaram a proclamar a mensagem de Jesus com ousadia, mesmo sob ameaça de perseguição. A ressurreição não apenas confirmou as promessas de Jesus, mas também instaurou o que muitos consideram o começo da nova aliança com a humanidade, superando as barreiras da morte e trazendo a promessa de vida eterna. A ressurreição foi um marco que rapidamente se espalhou por Jerusalém, e mais tarde pelo mundo todo, sendo narrada não apenas como uma história de fé, mas também como um mistério sobrenatural que transcendeu o entendimento humano. Aqueles que testemunharam esses eventos, como Caio Flávio e outros, foram marcados por uma realidade que desafiava a lógica e despertava uma nova esperança. O túmulo vazio tornou-se o símbolo central do cristianismo nascente, um sinal de que a morte havia sido vencida e que as promessas de Jesus estavam sendo cumpridas. As aparições foram testemunhadas por muitos, deixando uma marca indelével em quem as presenciou. Aos olhos dos romanos, dos judeus e dos seguidores de Jesus, o evento da ressurreição ecoou como o evento sobrenatural que mudaria a história para sempre, trazendo uma mensagem de renovação e de vida eterna que perdura até hoje.